Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes por estarmos juntos aqui, louvando o nome do Senhor Jesus. Já tinha um tempinho que eu não tinha a oportunidade de compartilhar a palavra, estava com saudade dos irmãos. O motivo principal nasceu com 52 centímetros, 3 quilos, 970. Miguel, glória a Deus, Deus seja louvado. E ele, recém-nascido ainda, né? Ficamos em casa, estou lá auxiliando a minha esposa, ajudando a minha esposa com essa missão. E eu consegui a licença de 30 dias, que é a licença paternidade, para poder ficar com o neném e ali com a minha esposa. Mas quando estava no meio da licença paternidade, ao invés de pegar o neném e sair, antes a minha esposa falou assim, pega o lixo, tira o lixo. E eu moro no segundo andar, e a escada é escada reta, sem aquela parte de descanso, não tem, ela só desce. E eu, querendo acelerar as coisas, peguei 2 sacos de lixo ao mesmo tempo, não passava com ele assim de lado, porque era estreita a escada, coloquei a mão para frente e outra para trás, pisei no primeiro degrau e escorreguei. E só lembro quando eu acordei já no último degrau, lá embaixo, dessa escada toda. E quando eu fui levantar, não consegui mexer o braço, ele estava completamente fora do lugar aqui, assim. E na hora, com sangue quente, eu nem senti dor, o grito foi de susto, porque eu nunca tinha visto meu braço no lugar errado. Aí eu fiquei, o que é isso aqui? Era vendo ele aqui do lado, falei, não era para estar lá atrás? E o desespero, aí minha esposa correu, aí já começou a chorar quando viu. Ligou para o bombeiro, né, para o corpo de bombeiro, meu pai auxiliou, e o corpo de bombeiro levou a gente. E era tarde, já ia dar meia-noite, na verdade era 11 horas da noite, eu fiquei no hospital até 1h da manhã, o plano de saúde autorizou tudo, só não autorizou colocar o braço no lugar de volta. Não entendi o que aconteceu, né? Autorizou o raio-x, autorizou medicação, autorizou tudo, não autorizou colocar o braço de volta. Eu saí só com documento, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, e fiquei ali, não, vamos ligar para o plano, tenta alguma coisa, liga, não consegue contato, não consegue, madrugada, no domingo, não conseguia contato, até que eu falei com meu irmão ligou para minha esposa, eu falei, não, faz um pix aí para o hospital, ou para o meu irmão, vamos pagar o procedimento, não tem problema. E já fazia muito tempo que eu estava esperando, já estava com muita dor, mas nesse meio período, eu tive uma experiência, e foi essa experiência que norteou a mensagem dessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Vai estar no telão, para aqueles que quiserem acompanhar. E no capítulo 6, no verso 7 até o verso 14. São só 7 versos que nortearão a mensagem nessa noite. Diz assim: quando orarem, não falem por falar. Em outras versões vai dizer, não ore em vãs repetições, como faz os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não seja como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Em outras versões, a Almeida revisada, vai dizer que quando for orar, não usei de vãs repetições. Não usei de vãs repetições. O que seria vãs repetições?
Algo vão é algo inútil. E vã repetição é repetir a mesma oração, as mesmas palavras, como um gravador. Algo decorado, que já não faz mais sentido, porque você fala sem nem perceber mais o que está falando. Ou do muito falar, palavras e palavras e palavras e palavras e palavras, que às vezes não diz nada. É o falar demais por não ter nada a dizer. Quando olhamos para o texto bíblico registrado em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 7, nós temos a oportunidade de visualizar um ensinamento maravilhoso, que paira acerca da oração. É um trecho registrado no Sermão do Monte, onde Jesus estava ensinando sobre oração e sobre relacionamento com o Pai. E quando olhamos para esse texto bíblico, nós podemos avaliá-lo de maneira mais atenta e perceber que conseguimos extrair desse texto ensinamentos que podem nortear a maneira correta de orar. Temos um problema que é falar com Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa. E o texto bíblico, na verdade, os registros que temos acerca da oração, entre eles 1 João no capítulo 5, no verso 14 e 15, vai dizer que a confiança que temos em Deus, de que quando pedimos alguma coisa a Ele, segundo a sua vontade, é claro, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que estamos pedindo, então sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. É a certeza de que estamos conversando com alguém que nos ouve. Se eu tenho a certeza de que estou conversando com alguém que me ouve, eu tenho um filho de 8, um filho de 4 e um de 40 dias. O de 8 hoje falou comigo, e eu estava conversando com a minha esposa, e eu escutei ele, mas eu estava encerrando o assunto com a esposa para virar e responder. Antes que eu virasse, ele falou a mesma coisa mais umas 8 vezes, até tirar a paciência da mãe. Eu olhei para ele e falei: filho, está vendo? Fala uma vez, o papai escutou, vai te responder. Ele: escutou não, porque não falou que escutou. Eu falei: mas eu estou conversando com sua mãe. Então, a necessidade de repetir, e repetir, e repetir, e repetir, e repetir, é compreensível quando aquele que está falando não tem certeza de que está sendo ouvido. Vãs repetições é o que vemos antes de todo jogo de futebol. É o que vemos antes de todo grupo que se une para fazer uma oração rápida, a oração universal, a oração do Pai Nosso, que as crianças fazem antes de começar a aula, que de maneira automática já não se sabe nem o que está sendo dito ali. Porque se soubesse o que está sendo dito ali, e houvesse uma certeza, uma compreensão profunda do que foi dito ali, talvez não teria coragem de fazê-la. Quando Jesus acaba de ensinar um modelo de oração, através da oração do Pai Nosso, ele reafirma que se perdoássemos uns aos outros, seríamos perdoados também pelo Pai Celeste. É um desafio fazer uma oração tão séria, dizer para o Criador do Universo: só me perdoe se eu perdoar, sabendo que a maioria de nós não conseguimos perdoar alguém que nos fecha no trânsito. Esse desafio nos coloca em uma problemática, é um cheque-mate. A problemática de falar com Deus sem saber o que está falando, se enquadramos exatamente na maneira como os gentios oravam, com muitas palavras e vãs repetições, sem perceber que está conversando com o autor e consumador da nossa fé, o Criador do universo. Falar com Deus, e aí eu posso trazer vários exemplos. O primeiro milagre de Jesus, por exemplo, foi transformar água em vinho. E quando ele foi transformar água em vinho, ele estava sentado ali na festa de casamento. A mãe dele, Maria, percebeu o desespero do fim do vinho, comentou com Jesus: ô Jesus, aí ó, acabou o vinho. Ele: oxi, o que eu tenho a ver com isso? Que tenho eu contigo, mulher? Não chegou a minha hora. Por quê? Eu tenho a ver com essa festa, com esse vinho que acabou.
Ela, sabendo o filho que tinha, sabendo do milagre que era o seu nascimento, sabendo da promessa, ela fala para aqueles homens: olha, faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. Aqueles homens obedientes ficaram olhando para Jesus. Jesus falou assim: ó, pega essas talhas aí, era mais ou menos de 80 a 120 litros de água cada uma dava. Pega elas e enche de água e leva para o mestre de sala, que era o cara responsável pelo vinho, por testar o vinho, por provar o vinho, saber se o vinho era bom, e distribuir. Pega essa água e leva. Acho que eles ficaram olhando e pensaram assim: acho que Jesus quer que leve a água, porque essas talhas eram usadas para lavar a mão. Deve querer que a gente leve para lá, ele vai lavar alguma coisa. Quando chegaram, o mestre de sala olhou dentro: oxe, vinho? Pegou um pouquinho, bebeu. Quem levou, né, os servos devem ter ficado olhando: oi, a gente não encheu esse de água? Ele provou e era o melhor vinho daquela noite, o melhor vinho da festa inteira, simplesmente porque fizeram tudo o que ele mandou, simplesmente porque Maria exerceu a fé e foi lá e em fé disse: faça tudo o que ele mandar, sem nem saber se ele mandaria alguma coisa, simplesmente porque ela confiou, e quando ela confiou, agiu conscientemente, sabendo do que estava fazendo e do que estava falando. A Bíblia vai dizer que não recebemos porque não sabemos pedir, que não recebemos porque pedimos mal. Mas em João, no capítulo 15, no verso 7, nós lemos: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que quiseres, e na hora será feito. Mas para isso, a palavra de Deus precisa habitar na minha e na sua vida. E quando estamos cheios da palavra, a nossa oração muda. E nós passamos a se relacionar com Deus como filhos de fato. E o diálogo muda por completo. E por que decidi compartilhar com vocês essa palavra? Quando eu terminei de cair, que acordei, percebi que meu ombro estava daquele jeito, eu não pensei muito. Eu lembrei dos filmes, que aqueles rapazes ficam batendo o ombro na parede e o ombro volta. E eu pensei: será que dá para fazer isso? Só porque eu mal conseguia respirar de dor. Eu acho que eu estava num estado meio que de choque, não conseguia me mexer nem respirar, a dor era terrível. Eu falei para minha esposa: amor, pega o celular, abre o YouTube, vê como coloca o braço de volta. E ela: não, você está doido, isso não tem jeito, eu vou ligar para alguém, chorando. Eu falei: é só colocar de volta. Eu com certeza não estava bem, né? Eu devia estar no estado de choque, uma dor que eu não sei explicar, eu não tinha ar para respirar, tanto que doía. E não tinha jeito para ficar, eu me encostava, eu deitava, não tinha jeito, eu tinha que mexer em câmera lenta. Quando os bombeiros me pegaram, eu chorei demais, porque eles foram me mexer para descer, para me tirar, e aquele movimento, aquele movimento doía demais. Eu nunca passei por uma situação como essa. E a dor te faz pensar. Eu não sei se você funciona como eu funciono. Eu não passo por situação nenhuma na minha vida, boa, ruim, ou estranha, ou não, sem que pare para refletir o porquê e sem tirar dele alguns aprendizados. E enquanto eu estava na viatura, na ambulância, né, a lágrima descendo, eu ficava me perguntando: por que, Deus? Por quê? E quando eu perguntava por quê, ia me subindo uma raiva de mim mesmo. Por que eu não prestei atenção? Por que eu não pisei direito? Por que eu não olhei para a água? E eu começando a procurar um motivo para ficar nervoso. Meu irmão foi comigo, e ele chegou rápido, foi comigo, e tentando conversar, porque eu acho que na cabeça dele, conversando comigo, eu ia esquecer a dor, e eu ficava: por que ele não para de falar? Por quê? Eu ficava com vários porquês dentro de mim, vários. E eu olhava para ele com muito amor e pensava: ele deve estar conversando comigo na tentativa de me manter aqui concentrado em outra coisa para não ver a dor. E em um certo momento eu chorei, na verdade, por ver o amor dele por mim, não foi nem pela dor. E os bombeiros cortaram a minha roupa, rasgou a minha camisa, eu cheguei só de short, numa cadeira de roda, e eu fiquei me sentindo humilhado.
sem camisa, eu ficava me cobrindo dentro do hospital, eu ficava, por quê? Por que que eu estou passando isso daqui? E aquilo foi me dando uma raiva, eu fui ficando nervoso. Quando o plano negou, eu falei, só pode ser brincadeira, o que está acontecendo aqui? Aí meu irmão colocou a mão no meu ombro, já tinha chegado meu outro irmão, as suas esposas, e eles conversando comigo, eu olhei para eles, eu falei, olha, em 37 anos da minha vida, eu nunca vi minha família toda me cercando assim, me ajudando, eu estou me sentindo muito bajulado. Aí eu comecei a chorar, falei, eu estou muito emotivo, por que eu estou chorando? Por quê? Nesse momento, irmãos, eles saíram para tentar resolver o problema do plano de saúde, e eu fiquei sozinho na sala. Enquanto eu estava sozinho na sala da sala de procedimentos, aguardando a aprovação para o médico poder colocar o braço no lugar, já tinham 2 horas que meu braço estava fora de lugar, eu já estava sentindo minhas mãos dormentes, a situação já estava bem crítica. E eu ficava pensando, por que eu não paguei logo quando eu cheguei? Por que confiar nesse plano de saúde? Por que eu ainda tenho esse plano de saúde, meu Deus do céu? E eu ficava procurando os porquês, quando de repente a pergunta mudou. Por que eu ainda estou vivo? Por que não quebrei o pescoço? Por que não caí com meu filho de 40 dias e caí foi com um saco de lixo? Por que estou aqui? Os porquês foram mudando e eu fui me arrepiando. E comecei a chorar. Sabe quando você chora copiosamente que os ombros pulam? Aí doía e eu segurava esse ombro e chorando. E comecei a falar, Deus, obrigado porque eu não estava com meu filho. Deus, obrigado porque eu não estou na cadeira de roda. Deus, obrigado porque eu não estou em coma. Deus, obrigado porque eu estou caminhando. Deus, obrigado porque... Deus, obrigado. E enquanto eu dizia obrigado, eu chorava. E quando eu ia chorando, os meus ombros iam pulando, que era aquele choro que você não consegue segurar. De repente, meu braço começou a tremer. E eu pensei, agora deve ter dado um problema no músculo, ou de alguma coisa, que tem muito tempo que eu estou aqui. Ele tremeu, e o ombro estava aqui na frente, assim, ó. Ele estava assim. E ele tremeu, e fez isso, assim, ó. Truque! Parou de doer na hora. Eu mexi um pouquinho, não doeu. Fiquei sem respirar um tempo e gritei. Quando eu gritei, meu irmão chegou, o que foi? Rapaz, olha, aconteceu alguma coisa. Ele, o que foi? Eu falei, não sei, meu ombro deu um estralo aí, parece que voltou para o lugar. Ele, não, estou com raio-x aqui, ó, seu ombro está completamente fora de lugar, não tem jeito. Eu falei, ó, em vez de pagar o procedimento, não espera nada desse plano de saúde não, vai lá e paga R$90 de raio-x de novo, pede mais um raio-x. Pediram mais um raio-x, quando tirou, o médico olhou para mim sorrindo e falou assim, uai, seu braço voltou para o lugar. E isso é bom, porque na maioria das vezes, quando você faz o procedimento, pode machucar, pode piorar, pode até trincar o osso. Sério? Ele, sério. E a minha cunhada falou assim, o que você fez? Você tentou colocar de volta? Eu falei, não. Eu só comecei a agradecer. E enquanto eu orava e agradecia, o Senhor me mostrou que vale a pena confiar nele. De fato, por ter ficado 2 horas, eu tive, e também por causa do tamanho do estresse, eu tive muita coisa. Problemas, né, de diversos. Hemorragia na cabeça aqui do osso, várias coisas. E que isso precisava de uma imobilização total para que cicatrizasse e depois fisioterapia para voltar aos movimentos normais. Mas, tudo bem, ele poderia curar 100% na hora? Poderia. Depois, eu não tive a audácia de perguntar, por que o Senhor não me curou total? Por quê? O fato é que faltava poucos dias para a minha licença paternidade acabar e agora eu vou ficar mais tempo com o meu neném. Então, não importa o que aconteça na sua vida, é importante que você busque respostas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós olhamos para a palavra da verdade, encontramos em Mateus capítulo 21, no verso 22, e tudo o que você pedir em oração, crendo, vai receber.
Em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, nós encontramos: não estejais inquietos por qualquer coisa, antes das suas petições, seja então diante de Deus, a sua ação de graças, ou seja, antes de pedir, antes de suplicar, agradeça. Eu sei do que eu estou falando porque eu experimentei na prática. Agradeça. Existem reflexões que vão tirar a sua paz. Mas quando você agradece, você começa a observar e a entender as coisas com outros olhos. Pastor, eu estou desempregado. Já agradeceu? Pastor, você já experimentou estar desempregado? Já experimentou passar o seu cartão para pagar o alimento da sua família e o cartão não passar porque você não conseguiu pagar? Como agradecer? 1 Tessalonicenses vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O agradecimento, o colocar-se diante de Jesus e agradecer, é o primeiro passo para que a gente tenha uma oração que seja ouvida pelo nosso Deus. Quando olhamos para Mateus capítulo 6, no verso 7 e 8, o próprio Jesus diz: olha, não ore com vãs repetições, não fique repetindo como gentios, não fique falando a mesma coisa, é estranho isso, né? Ele diz: não fique repetindo, ele vai e te ensina uma oração para você ficar repetindo. Não é exatamente isso que Jesus fez aqui. Ele não ensina uma oração para você ficar repetindo. Ele não te ensinou uma oração para ser feita todo dia, 6 da tarde, meia-noite e 8 da manhã, 6 da manhã, 6 da tarde e meia-noite. Ele não te ensinou essa oração para você ficar repetindo 36 vezes enquanto você busca o perdão dos seus pecados, com outras rezas que você pode repetir várias e várias vezes. Ele não deu a ordem para repetir. Ele começou dizendo: não ore repetindo de forma inútil, não fazei orações com vãs repetições. Ele começa assim. Aí ele diz: e quando vocês forem orar, aí vocês oram assim. E ele começa a fazer uma oração. Espera, ele começa dizendo para a gente não repetir, e depois ensina uma oração. Qual o sentido de ficar repetindo essa oração que ele ensinou, se ele começa dizendo para não repetir? E aqui eu entendo que o Pai Nosso, a oração registrada em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao 13, é uma oração modelo deixada por Jesus para que eu entenda a essência do relacionamento do crente com Deus. E quando eu olho para a oração do Pai Nosso, as frases que são ditas, elas apontam para verdades que precisam ser compreendidas. Então Jesus começa dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ele está dizendo: não inicie uma oração pedindo. Não inicie uma oração como um mendigo. Não inicie uma oração murmurando ou reclamando. Inicie glorificando o nome do Pai que está nos céus. Pronto, é isso. Foi isso que ele quis dizer. Eu não sei se você já leu Mateus capítulo 1, no verso 40, que fala sobre um leproso que buscou Jesus para buscar cura nele, e ele se aproxima de Jesus, se joga no chão e clama. A Bíblia vai dizer que ele se aproximou de Jesus, se jogou no chão e clamou. E Jesus, movido de íntima compaixão, curou, após ele dizer: se tu quiseres, pode me purificar. Tem uma profundidade tremenda nesse ato, de aproximar-se de Jesus, de suplicar, de orar, de glorificar. Em fé ele glorifica o Senhor Jesus, dizendo: se tu quiseres, pode me purificar. Ele está dizendo assim: você é tão poderoso, eu te conheço, você é o Filho de Deus, se quiser pode mudar a minha vida. E isso é uma atitude de fé, de glorificação. Então, quando se aproximar de Jesus, não se aproxime dele achando que ele é o seu empregado. Não se aproxime dele achando que ele é obrigado a fazer aquilo que você pede. Não se aproxime de Deus como um mendigo, pedindo, mendigo, como um mendigo, pedindo, me dá, eu quero. A ponto de ser um revoltado, um cristão revoltado, porque não recebe aquilo que pede. E você pode não receber o que você está pedindo, porque você não sabe pedir, ou porque não é o que Deus tem para você.
Simples assim. A resposta de Deus pode ser sim, pode ser não. Mas quando eu começo a falar com Deus, eu preciso entender com quem eu estou falando. E isso é um ensinamento. Ele começa a dizer assim, olha, começa a sua oração dizendo, Pai nosso que está no céu. Irmão, é só para você não se esquecer que você não está falando com qualquer pessoa, mas está falando com o seu Pai. Falar com o Pai é falar com alguém que te ama muito, com alguém que faz loucuras de amor por você. Falar com o Pai é falar com alguém que ama você, que coloca você no colo para ouvir o seu papo. Quer ouvir o que você quer? Tá, fala, o que você quer? Mas quando você se aproximar de Deus, não se esqueça que embora Ele seja seu Pai, você pode estar acostumado a chamar seu Pai de velho. Você pode estar acostumado com seu Pai em desrespeitar, em desobedecer. Mas embora você comece dizendo assim, ó, Pai nosso que está no céu, vírgula, Pai nosso, vírgula, que está no céu. É para você não esquecer que é um Deus que está sobre todas as coisas, é um Deus que está reinando. É o seu Pai, e Ele é rei. Então é um Deus Pai, que também é santo e é soberano. E isso nos coloca numa situação de humildade e reverência. Então é o ensinamento de Jesus. Ele não falou para você ficar repetindo a oração, ele falou assim, ó, segue o modelo da oração, comece com humildade e reverência. É isso. E se você continuar prestando atenção na oração, você vai ver que ele diz mais, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a oração não é para que a nossa vontade se cumpra, mas para que a dele reine em nossas vidas. É pedir para ele a manifestação do reino, que vale lembrar que embora você esteja lendo Mateus no Novo Testamento, vale lembrar que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que estão no Novo Testamento, mas que acontecem ainda na manifestação da antiga aliança. É a passagem. Após a morte de Jesus é que se manifesta o reino de Deus em nós. Então, Jesus é a completude, é a manifestação desse reino. Então, quando ele diz, venha a nós o teu reino, ele está dizendo assim, ó, clame pela manifestação do reino. Mas o reino já se manifestou em mim e em você por intermédio de Jesus Cristo. Agora, que se cumpra a tua vontade, Senhor, e que se manifeste o seu reino em nós. O que é manifestar o reino em nós? É ir para um hospital e não murmurar, mas olhar para toda aquela situação e dizer, olha, tem gente pior do que eu aqui. Graças a Deus que eu não estou na cadeira de roda. Graças a Deus que eu não quebrei o pescoço. Graças a Deus que não foi coisa pior. Graças a Deus que numa família tão grande foi eu que escorreguei. Porque se fosse meu filho eu estaria aqui muito doido. Então graças a Deus que Ele cuidou de mim. Colocar o braço no lugar é uma parte do milagre que o Senhor fez. O maior milagre foi ser tocado pela manifestação do Espírito Santo. Quando o reino se manifesta em nós, nós prestamos atenção na vida pelas lentes do reino. Então eu comecei a me perguntar, será que não tem alguém aqui no hospital que precisa de oração? Será que eu não vim para cá porque aqui eu ia encontrar alguém? Então agora aquela cara de raiva mudou, e agora eu olho para as pessoas todo do meu lado, passou a vergonha de estar sem camisa, eu pensei, vai fazer o quê, né? Não foi eu que tirei a camisa? Irmão, eu nasci na Assembleia de Deus. Na época, se eu saísse de short na rua, eu tomava uma taca. Então eu fiquei meio sequelado, né? Eu saio só de calça, eu ainda tenho esse negócio, eu vou tirar a camisa na frente de todo mundo. Não, ainda estou me curando dessas coisas ainda. Mas eu me senti muito incomodado, sem camiseta lá no meio do povo. Mas aí agora eu estou olhando para o povo e estou falando, boa noite, qual que foi o seu problema mesmo? Nossa, Deus, sério? Misericórdia, que Deus te abençoe, viu? E o seu problema, o que foi? Melhor do que prestar atenção no meu próprio problema, e porque o meu problema foi ficando pequenininho diante do problema de tanta gente ali naquele momento. E eu fui percebendo que o Senhor Jesus é quem nos leva para algumas situações, ou permite que a gente vá para algumas situações, para experimentarmos o amor e a manifestação do seu poder. Irmão, José estava no fundo de um poço, e no fundo do poço ele clamou para o Senhor. Ele disse, me tira daqui, Deus. E quando ele viu a corda pela manhã, a resposta da minha oração, glória a Deus, agora eu saio daqui. E quando ele sai, já tem um povo esperando ele para algemar e vender como escravo. Que resposta de oração é essa, Senhor? Eu devia ser mais específico, eu falei só para sair daqui, eu tinha ter dito, me tira daqui, me leva para casa, eu devia ter dito isso. Pedi para sair daqui e sair, mas agora eu virei escravo. Mas o milagre
nem sempre é quando tudo acaba. O milagre, ele começa no processo. José, para chegar onde chegou, ele tinha que passar por tudo que passou, para estar na estatura de varão perfeito para aquela situação, ele precisava ser treinado. É muito comum que eu e você estejamos aqui num culto como esse, buscando por vitórias, buscando por milagres. E quando eu digo assim, eu quero ser um vencedor, eu esqueço que todas as vezes que eu vou assistir uma luta de boxe, de jiu-jitsu, de karatê, para que alguém saia vencedor, tem que lutar. E eu começo a perceber que o resultado de uma luta nos leva à vitória. Então, quando eu falo quero ser um vencedor, eu estou dizendo, Deus, manda a luta, que eu vou passar por cima de todas, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, qualquer coisa que se manifeste na minha vida de dificuldade, eu preciso compreender que o Senhor me livra de todo o mal. O Senhor nos livra de todas as dificuldades. E a oração do Pai Nosso continuou, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele continuou, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Essa oração do pão nosso cada dia nos dai hoje, ou seja, o pedido, né? Ele vem pedir alguma coisa só depois de glorificar, só depois de aceitar a vontade de Deus. Então, toda vez que você for orar, meu querido, a partir de agora a sua vida mudou. Você nunca mais vai orar do mesmo jeito. Toda vez que você for ajoelhar, cansado já, tem muita gente que a primeira coisa que faz quando ajoelha é pedir perdão. Me disseram assim, pastor, não consigo ajoelhar sem pedir perdão. Quando eu caio, eu falo, Deus me perdoa. Aí eu começo a orar, porque eu penso que eu sou indigno demais para falar com Deus, eu sou muito pecador, então eu tenho que pedir perdão primeiro. Espera aí, no modelo que Jesus nos deixou, ele vai manifestar a humildade e a reverência, porque você não está chegando na frente de qualquer pessoa. Depois, peça para ele a manifestação do reino em ti, e aceite a vontade dele em todo momento. Só então peça alguma coisa, é pão, é milagre, é porta de emprego, só então peça, né? Que aí nós vamos manifestar a dependência que temos em Deus para cada necessidade diária. Aí depois, no fim, peça perdão pelos seus pecados, mas somente, se você tiver perdoado quem errou com você. Então, ajoelhar e iniciar a oração pedindo perdão porque se sente indigno é o primeiro indício de que a sua oração provavelmente não possa ser ouvida, porque você não sabe com quem está falando. Porque se soubesse com quem está falando, você não chegaria nessa postura de filho bastardo, abandonado, jogado na lama como qualquer um mendigo, chegando pedindo ajuda e dizendo, me perdoa. É entender que, Senhor, eu tenho minha dificuldade, mas peraí, deixa primeiro eu reconhecer quem é o Senhor, deixa o céu descer. Aí, quando o reino manifesta em mim, por intermédio da minha adoração, da minha gratidão, agora que deixa eu conversar com o Senhor uma situação, posso falar para o Senhor um negócio? A despeito de tudo, eu tenho essa e essa falha, e eu preciso que o Senhor me perdoe, mas primeiro, Pai, antes de te pedir perdão, deixa eu me lembrar, se eu perdoei a minha mãe, se eu perdoei o meu pai, se eu perdoei o responsável por aquele divórcio difícil, se eu perdoei aquele chefe que me demitiu quando eu mais estava precisando, deixa eu me lembrar, se eu perdoei, porque se eu tiver perdoado, aí eu terei autoridade, terei a facilidade de sentar aqui do seu lado e dizer assim, me perdoa. Por que Deus, Jesus Cristo deixou esse adendo na oração? Eu acredito até que Deus nos perdoa, porque o perdão está atrelado ao sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, não é? O perdão está atrelado ao sacrifício e nada pode ser mais poderoso do que a manifestação do sacrifício de Jesus. É assim. Mas essa de pedir perdão,
de manifestar as suas necessidades, é o reconhecimento da sua pequenez, da sua incapacidade, é o reconhecimento da sua necessidade. Papai do céu, me perdoa, me perdoa. Aí ele atrela, ele fala, tá, você peça perdão, mas não se esqueça de perdoar. E ele termina, né? O próprio Jesus termina a oração do Pai Nosso e fala, porque se vocês perdoarem os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará vocês. Incrível, incrível. A oração do Pai Nosso não é para ser feita de vãs repetições, é para aprender a maneira correta de falar com Ele. Então eu vou te dar uma oportunidade, se coloque de pé para falar com Ele da maneira correta, no nome de Jesus. Se coloque de pé. Depois de pedir perdão, aí a oração termina dizendo assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o reconhecer que o mundo é cheio de tentações, que o mundo é complicado, mas nós estamos aqui dependendo de Deus para resistir todo o mal. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e então o diabo fugirá de vós. É sujeitar-se a Deus, é se encher de Deus para vencer o maligno, é se encher de Deus para vencer toda a iniquidade, todo o mal. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que fizemos. Essa é a nossa certeza. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz, clama a mim, e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. Falar com Deus é falar com o dono da vida, falar com aquele que tem poder para transformar a nossa história. Milagres podem acontecer, mesmo que você não esteja pedindo por milagres. Engraçado que em momento nenhum eu pedi cura, em momento nenhum eu pedi, Senhor me ajuda aqui, em momento nenhum eu falei assim, Deus me ajuda com esse plano de saúde endemoniado. Não, eu comecei a agradecer a Deus, e a manifestação da gratidão fez que eu experimentasse, passasse por uma experiência que agora eu vou poder contar para os meus netos. Sabe o que é isso? Eu vou poder sentar com meu filho e contar para os meus netos, contar, enquanto eu viver, eu vou poder dizer que o Senhor me visitou. Sabe quem? O médico dos médicos, e operou um milagre sem eu pedir, enquanto eu adorava o nome dele. Então feche seus olhos. Feche seus olhos. Quero que você inicie uma oração agora, enaltecendo o nome do Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Paizinho querido, meu amado Pai que está nos céus, soberano, grandioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, poderoso Deus, que é o meu Pai, que me amou, me resgatou, que me adotou, que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todo aquele que te recebeu, que te aceitou, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Pai, Pai, glorificado seja o teu nome. Glorifique o nome dele, não faça outra coisa, glorifique o nome dele, só então clame dizendo, manifeste o teu poder por intermédio da minha vida, manifeste a sua vontade, manifeste a sua graça, manifeste o teu poder, e então, somente então, peça alguma coisa, aí sim, o que você veio pedir, o que você veio clamar, mas não se esqueça de fazer a sua parte, porque a manifestação do poder de Deus na nossa vida, para uma vida de milagres, é necessário viver como alguém que crê nos milagres. Moisés viu o mar se abriu, mas antes ele precisou levantar um cajado simples. Pedro andou sobre as águas, mas antes precisou sair do barco de uma maneira simples. A viúva teve o azeite multiplicado, mas antes precisou simplesmente pedir algumas vasilhas emprestadas. Deus quer usar o processo para glorificar o nome dele por intermédio do milagre. Então não espere o céu se abrir, manifeste a gratidão antes que o milagre aconteça, para experimentar o milagre por completo. Manifeste a gratidão e a adoração ao nome dele antes que o mar se abra.
depois que o mar se abre, depois que o milagre acontece, depois que a cura vem é fácil, mas reconheça que Ele é o autor e consumador da nossa fé, o Deus que opera milagres e maravilhas. Adore o nome dEle e agradeça antes de receber a resposta da sua oração. Aleluia! Fale com Deus. Aleluia! É o reino teu, aleluia, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder, aleluia, e tua, aleluia, é a glória para sempre. Glória a Deus, aleluia. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Levante as suas duas mãos para os céus, o mais alto que você puder. Levante suas mãos e diga comigo: Senhor Jesus, Pai querido e soberano, Deus Todo-Poderoso, autor e consumador da minha fé, Criador dos céus e da terra, grandioso e poderoso Deus, meu Pai, como filho, diante de Ti, eu Te adoro e clamo pela manifestação do Seu poder e do Seu reino em minha vida e na vida dos meus irmãos. Que seja feita somente a sua vontade, nada além da sua vontade. Manifeste o teu querer, eu aceito a sua vontade. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do